Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Num dia como hoje, há precisamente 10 anos, encontrava-me numa bonita igreja, ao lado do Rio Douro, paramentado, à espera. Recordo um dia de sol muito bonito. Aliás, a recordação que tenho é de que estava tudo muito bonito. Por fim, chegou o meu amigo. Dei-lhe um grande abraço, perguntei-lhe se estava nervoso, rimos-nos e dissemos piadas um ao outro e por fim avisaram-no de que ela estava a chegar. E todos os olhares se voltaram para a porta da igreja. Pouco depois, selava-se ali, junto do altar, diante de mim, uma aliança que dava início a uma família. Uma família que tenho vindo a acompanhar ao longo destes 10 anos. Uma aventura fantástica que Deus, que tu, Senhor, através de mim, abençoaste nesse dia. Não cessamos de orar por vós, diz-nos hoje São Paulo na primeira leitura. Ao ler este texto e ao recordar aquela cerimónia de há 10 anos, recordei um sacerdote amigo, mais velho que eu. Um dia entrei no seu quarto e vi-o olhar fixamente, já não sei se era para um crucifixo, se para uma pagela de oração de São José Maria ou de outro santo. Esperei um pouco até que ele olhasse para mim para podermos falar. E quando levantou o rosto, explicou: aceitei casá-los e com isso comprometi-me a rezar por eles. É muito sério, e apontava o dedo. De mim, da minha oração, depende a felicidade daquela família, e apontava para a agenda. Até esse momento nunca tinha pensado, nunca tinha visto as coisas dessa forma. São Paulo parece sentir essa mesma responsabilidade. Quando diz hoje aos Colossenses: não cessamos de orar por vós e de pedir que chegueis ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. E diz: assim, com essas orações, com essa ajuda, vivereis de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, realizando toda a espécie de boas obras e progredindo no conhecimento de Deus. É maravilhoso ver nas famílias que abençoamos, logo no momento em que nascem, ver esse crescimento interior, ao longo do tempo, este progresso no amor, este comprovar como se realizam, como diz São Paulo, toda a espécie de boas obras. E recordava o que dizia Christopher West durante as Jornadas Mundiais da Juventude a um numeroso grupo de padres ali na igreja de Santa Joana. Ele, um homem casado, falava numa igreja para uma multidão de padres. Incrível, dizia ele próprio, e explicava, sentia-se na obrigação de ter de explicar essa audácia, esse descaramento. E a explicação era que, na relação que existe entre os dois sacramentos, mutuamente se ajudam, a ordem e o matrimónio. Um padre aprende muito do amor matrimonial, da entrega do marido à mulher e da mulher ao marido, de se fazerem um, porque o padre tem de se fazer também um. Tem de ser, por amor, entregar-se à igreja e fazer-se um com ela, como Cristo, ser uma só carne, como Cristo, que é a cabeça da igreja, que é uma só carne, somos um só corpo. Como ajuda vê-los, esses casais, essas famílias ali diante de nós, dia a dia, nas dificuldades, nos problemas, nos contínuos desafios, nas alegrias também, como é óbvio, e em tudo isso. E é tão bonito o testemunho do padre que acompanhou a Chiara e o Enrico, lembro muitas vezes dele.
Recordo-me, recomendo muito o livro Nascemos e Jamais Morreremos. Um casal com um amor tão grande, com problemas tão sérios, mas que os vive com um amor incrível. E diz o Padre Vito: o Padre Vito reconhece no Espetrilo aquele Jesus Cristo que fez com que ele e a sua vocação sacerdotal fossem fecundas. Com Enrico e a Chiara vivi isto, explica o Padre Vito, porque à medida que os conhecia, apaixonava-me por eles. Ver a Chiara que se consumia, o seu corpo estava a ser consumido pela doença, mas na verdade aquilo que se estava a consumir era o amor pelo filho e pelo marido. Fazia-me pensar em Jesus, que dá o seu corpo por amor, que se consumiu por amor. E eu dizia ao Senhor: vê o quanto são parecidos contigo. Vê como são belos. São constantes as chamadas a seguir esses exemplos, que vamos testemunhando e a fazer o mesmo. E a apoiá-los para que sigam para a frente, para que estejam acompanhados pela graça de Deus. Sereis fortalecidos com o poder glorioso, continuava São Paulo, para que se confirme a vossa constância e longanimidade a toda a prova. E cheios de alegria, deis graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos. Naquele 7 de setembro de 2013, saí da igreja com pressa. Recordo colocar o velho Tom-Tom, um arcaico GPS que se punha com uma ventosa no para-brisas do carro, e de ver como ele me levava por caminhos de serra, cheios de curvas. Recordo o calor, a brisa, as janelas abertas e a velocidade. Ia com pressa. Tinha deixado o Santíssimo exposto e tinha muitas famílias à minha espera numa adoração em Braga. Mas recordo-me também de colocar o auricular e fazer uma série de chamadas. Estava preocupado. A Marta tinha sido internada. Estava no final da gravidez e era grave. Tanto ela como o bebê estavam em perigo. Não cessamos de orar por vós. Assim fazia São Paulo, e assim fazem todos os padres, diria, ao longo destes 2000 anos. Levam-vos no coração. E como nos faz bem, a nós, padres, levar-vos a vós no coração. Que alegria recordar que tanto aquela mãe como aquele bebê estão hoje plenos de saúde. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Lia hoje o salmo e vinha-me à cabeça a alegria daquela família. Recordo que os fui visitar ao hospital e o sorriso de todos, a alegria de todos depois do enorme susto. Pouco antes de partir para Roma para estudar teologia, num jantar de família, o padre Guido, belga, amigo íntimo dos meus pais, chamou-me à parte e disse-me umas palavras que demorei algum tempo, alguns anos, a entender. Pedro, não te esqueças da importância do matrimónio. Ser padre não é só celebrar missa e confessar. E disse algo mais, mas que infelizmente não recordo. Nunca tinha feito tal reducionismo. Para mim, um padre não era só isso, como é óbvio. Pelo menos conscientemente, não pensava assim. E não liguei muito. Sorri, tranquilizei-o, tinha um grande apreço por ele, considerava-o assim como um homem muito santo, e a coisa ficou por ali. Porém, à medida que os anos passam, fui percebendo o que me queria dizer realmente. Há um ano fui com aquele casal de que falava ao início, a Fátima. Ali, diante de ti, minha mãe, aquele casal agradecia serem, por fim, depois de tantos anos, finalmente, 3. A mãe emocionou-se com a menina nos braços. O meu amigo riu-se
e os dois afastámo-nos para as deixarmos sozinhas. Mãe, pedimos-te que nos ajudes a todos os padres a aprenderem de tantos exemplos bons, a sermos mais parecidos com esses pais de família que confiam no teu Filho, que sabem esperar, que se entregam diariamente por amor, que enfrentam tantas dificuldades. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.